Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Ainda falando de interpretação de texto, nós estamos aqui para falar um pouquinho do contexto, a lei do contexto. Sempre que falamos de interpretação de texto, falamos sobre a importância que há no entendimento do contexto em que aquela palavra, aquele versículo, ou propriamente o texto e até mesmo o livro, ele está inserido, o seu contexto. Mas o que é o contexto? Então, o contexto de uma passagem bíblica são aqueles versículos que antecede e aqueles que estão também posterior a ele, quando de um versículo ou propriamente de um texto, né? Ou como eu já disse, até mesmo pode ser um livro específico relacionado àquele assunto. Então, o contexto é aquilo que vem antes e aquilo que vem depois, aquela passagem bíblica que nós estamos estudando. É muito importante quando nós entendemos a lei do contexto na interpretação bíblica, porque quando nós observamos, por exemplo, as seitas, todas as seitas, quando nós pegamos a interpretação que estão relacionadas às suas doutrinas, essas interpretações aonde eles fundamentam a sua crença, elas estão desconectas com o seu contexto, ou seja, a máxima, né, da hermenêutica, da exegese, se torna até um chavão, né, que todo texto fora do seu contexto ele acaba gerando pretexto, e isso é exatamente uma realidade quando nós entendemos aí da importância da lei do contexto. Mas quando falamos de contexto, precisamos entender então que nós temos o que é o contexto remoto, né, que é o contexto de outros livros da Bíblia ou outras passagens que estão relacionadas àquele texto que nós estamos fazendo a leitura, e o contexto imediato. O contexto imediato você pode já encontrar propriamente dentro daquele texto que nós estamos fazendo a leitura, de uma passagem bíblica, daquele capítulo. Né? Então são esses versículos que já estão dentro do texto relacionado. Isso é o contexto imediato. Mas nós temos tipos de contexto. Né? E quais são esses tipos de contexto e a importância de se conhecer esses vários tipos de contexto para a nossa interpretação bíblica. Então, primeiro, nós temos o contexto literário. O contexto literário ele vai levar em consideração o parágrafo daquele texto, ou seja, aonde ele iniciou. O contexto literário ele está relacionado a essa observação, né? Então, às vezes nós começamos a ler um versículo onde está escrito mais, né? Mas, então, quando há essa palavra dentro do texto, nós precisamos entender que ela não iniciou ali. Ali está fazendo um né? Contraponto a algo que o autor ele vinha falando. Então, o contexto literário ele vai levar em consideração aí o parágrafo completo do texto para que traga verdadeiramente a interpretação correta. Mas nós não temos só o contexto literário, nós temos também o contexto histórico. Então, contexto histórico é levar-nos a imaginar aonde a história ela está acontecendo, né? É o tempo, onde ela se encaixa, o que acontece no mundo quando isso acontece. É bem interessante quando nós pensamos que a palavra, Paulo, ele diz que Jesus veio na plenitude do tempo, né? Quando Paulo faz relação a isso, plenitude do tempo, ele observa que tudo contribuía, as estradas, né? A língua daqueles dias, tudo isso contribuía para a vinda do Messias. Né? Então, o contexto histórico ele vai levar em consideração aí toda a história ao redor, o momento, o tempo em que esse texto ele está relacionado, esse versículo, essa passagem bíblica. Mas nós temos o contexto cultural, né? Então, o contexto cultural ele tem uma influência muito grande sobre a escrita.
E é muito importante, principalmente quando nós paramos para analisar algumas culturas, algumas coisas que eram feitas ali naquela ocasião em que aquela passagem bíblica ela estava sendo escrita, ela estava sendo contada ali. Então, nós temos o contexto cultural, aonde então nós entramos, né, profundamente dentro da cultura, analisamos o comportamento do povo, a maneira que as pessoas elas se alimentavam, né, as suas vestes, e entre outras coisas mais. É muito importante a gente entender isso. Mas nós temos também o contexto geográfico. O contexto geográfico ele já entra na região geograficamente falando, né? Por exemplo, quando nós lemos sobre aquela tempestade que os discípulos dentro do barquinho vivenciou, quando nós olhamos aquela região dentro da geografia, por causa da sua geografia, alguns dizem que constantemente acontecia essas tempestades repentinamente, exatamente por causa da geografia, né? Então, o contexto geográfico é muito importante também para a interpretação, mas nós temos também o contexto teológico, né? O contexto teológico ele nos remete a entender aí qual era a relação do autor com Deus, as pessoas que estão ao seu redor com Deus, qual era a visão, a adoração, como que era, né? Então, o contexto teológico ele vai nos levar a relação que as pessoas têm com Deus e com a religião naqueles dias, essa maneira, né? E muito importante a gente entender, principalmente relacionado ao contexto teológico, que a teologia ela é progressiva. Então, quando nós pegamos uma passagem bíblica, por exemplo, o livro de Eclesiastes, né? Quando nós entendemos a, a visão do seu autor, o porquê que ele escreve da maneira que escreve, fala o que ele fala, nós precisamos entender a teologia desse livro, entender a mentalidade teológica de quem está escrevendo e compreender alguns fatos que nós temos apenas a interpretação no Novo Testamento, a revelação específica. Então, dentro da interpretação bíblica, é muito importante que a gente considere esses pontos, ok? Então, estou passando aqui para deixar esse pequeno vídeo de orientação sobre interpretação bíblica, falando dos seus vários tipos de contexto e que eles podem fazer a diferença quando nós estamos estudando uma passagem e entendemos que há um contexto literal, há um contexto histórico, há um contexto geográfico, há um contexto cultural e há um contexto teológico. Quando nós entendemos isso, já nos leva aí a um estudo mais profundo e também traz aí, né, uma segurança maior para a nossa interpretação das Escrituras. Que essa pequena aula possa ser de edificação para a sua vida. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus.